Que bênção, gente. Você que está em casa nos assistindo, se você está assistindo, você ainda não nos segue aí no nosso canal do YouTube, então começa a seguir aí. Se você também pode mandar essa ministração para alguém. Hoje eu quero falar sobre o poder da bênção e da maldição. O poder da bênção de Deus é muito maior do que qualquer maldição lançada sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Você acredita nisso? E Deus é o único que tem o poder para transformar uma maldição em bênção. Mas Satanás é aquele que sempre vai querer transformar a bênção de Deus em maldição. E a gente vê isso desde o início da história. Imagina, Deus vem, transforma o caos. A terra era sem forma e era vazia, era um caos. E aí o Espírito de Deus pairava sobre aquele lugar. E a palavra de Deus vem e disse: Deus, haja luz, e haja firmamento, E Deus começou a transformar aquele lugar que era um caos num lugar maravilhoso. E fez um jardim, um Éden. E colocou o homem naquele lugar. E deu ao homem autoridade, governo, poder de multiplicação. Deu para ele uma esposa auxiliadora. Deu a ele a presença. Deus ia todos os dias, toda a viração do dia, estar lá com o homem naquele lugar. Mas também Deus deu a ele uma ordem: não coma do fruto dessa árvore. Imagina que tinha milhares e milhares e milhares de árvores naquele lugar. Satanás foi, enganou o homem, fez ele pecar, desobedecendo a Deus, tirou o foco dele daquelas milhares e milhares de árvores que ele poderia comer, e fez ele focar naquela que ele não poderia. E ali começou, por conta da desobediência, a viver a maldição. A palavra maldição é uma palavra bíblica. Ela tem de Gênesis e Apocalipse. A primeira vez que apareceu foi em Gênesis, e a última vez foi em Apocalipse. Vi até um vídeo agora, nesses dias, né? E o cara disse assim: diga a palavra que é mais falada na Bíblia com J. E o cara: já sei, Gênesis. É Gênesis mesmo, é Gênesis. E foi exatamente isso que aconteceu. Gênesis 3, verso 14 diz assim: então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Satanás, ele quer se alimentar da gente todos os dias, dos nossos erros, dos nossos pecados. Versículo 16 diz assim: a mulher, ele disse: aumentarei em muitos o seu sofrimento na gravidez. Isso aí é com vocês, mulheres. Com dor, você dará à luz aos filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da mulher, comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Quando nós vemos esse texto, nós vemos que a maldição entrou na vida do homem através do pecado da desobediência. Antes de falar desse poder que há na bênção e na maldição e como ela se instaura na nossa vida, nós precisamos, eu quero rapidamente, eu já preguei aqui, né, se você pode ir lá no YouTube, eu trouxe muito mais conceito do que eu vou trazer hoje sobre maldição, porque hoje eu quero focar no poder da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas é importante você entender o que a palavra de Deus fala sobre a maldição, o conceito dela, como ela se instaura, como podemos identificar. E primeiramente, aquilo que eu já falei para você é que a palavra maldição é uma palavra bíblica.
Ela aparece mais de 200 vezes, o significado dela. Então, se algo que aparece mais de 200 vezes na Bíblia está de Gênesis a Apocalipse, é algo que nós precisamos dar uma atenção para isso. Porque tem gente que diz assim, não, Jesus já levou todas as nossas maldições. Jesus levou mesmo. Jesus também morreu naquela cruz para salvar toda a humanidade. Amém? Mas eu pergunto para você, toda a humanidade é salva? Por quê? Tem algo que nós precisamos fazer. Para você ser salvo, você precisa ir até Ele. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa se arrepender dos teus pecados, crer no teu coração e praticar, obedecer os seus mandamentos. Então, a gente precisa ter esse entendimento. E existem várias palavras na Bíblia que indicam a maldição. E elas têm, vou falar sobre 3 significados dela. O primeiro é o castigo decorrente de uma quebra de aliança e de mandamento. Aquilo que aconteceu ali, quando nós quebramos o mandamento do Senhor, quando nós desobedecemos, vem um castigo sobre as nossas vidas. Uma situação onde algo ou alguém está preso, cativo, vivendo uma aflição ou perseguição. É outro significado dessa palavra na Bíblia. E também é uma palavra que a maldição é decorrente de uma palavra que é lançada como uma praga, como um desejo maligno, é lançado sobre alguém. E a palavra de Deus está cheia. Mas a gente precisa ter um entendimento que para que isso aconteça, precisa existir uma causa. Porque a maldição sem causa não prospera. Então precisa existir uma causa, uma legalidade para que aquilo aconteça. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Tiago diz assim, 3,8: mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor, Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Meu amado, a palavra que sai da nossa boca tem poder. Tem filhos que estão vivendo uma sentença de algo que os pais ou alguém de autoridade lançou sobre a vida dele. Pessoas e lugares estão vivendo uma maldição porque alguém lançou uma palavra e aquilo tinha uma legalidade e aquilo pegou. E nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós mesmos nos amaldiçoamos. Alguém diz, você não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo. Eu sou mesmo, eu nunca vou dar em nada, eu não presto mesmo, eu sou assim mesmo. E você toma posse daquela palavra que foi lançada sobre a tua vida. E você aceita aquilo diante das circunstâncias que você está vivendo. Quantos pais amaldiçoaram seus filhos? Mães, tios, avós, professores, até patrão. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando uma palavra é lançada de maldição, ela precisa de uma causa. Provérbios 26, 2 diz assim: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim é a maldição sem motivo ou sem causa, não se cumpre. Então você não precisa se preocupar se alguém lançar uma praga sobre você. Se não tem motivo, se não tem uma legalidade, não vai cair sobre você. Amém? Então dá um glória a Deus aí. Porque Satanás, ele só age na legalidade. Precisa haver uma legalidade. Quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela está vinculada ao povo de Deus, ao povo da aliança. E se eu for
colocar, porque tem gente que não gosta de usar essa palavra maldição, se eu for colocar um conceito muito simples para a palavra maldição, é uma consequência da desobediência. O mundo ele é regido por leis físicas e espirituais. A quebra de uma lei, a quebra de um princípio, a quebra de um mandamento, existe um castigo. Desce a Júlia da Costa aqui a 60 por hora. Desce. Um radarzinho ali que diz que é 50. Aí vai chegar a menos 5 pontos na sua casa e uma multa. Por quê? Porque você infringiu uma lei. E existe uma consequência. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, nós sofremos uma consequência. E nós precisamos ter esse entendimento. E existem 2 leis que nós precisamos, que é muito importante que você precise entender nesse conceito, que é a lei da herança e da responsabilidade. A lei da herança, nós recebemos por direito, porque nós temos uma ligação. Ah, você é herdeiro de um pai, de um avô, de um tio, que trabalhou um monte, ficou rico, morreu. Venha cá, você vai receber essa herança aqui. Aí é bom, mas eu nem trabalhei. Mas por ser filho, sobrinho, neto, colocaram você lá no testamento. E aí você recebe uma herança. E o mundo espiritual também leva em conta a lei da herança. Às vezes você não tem culpa, mas você sofre a consequência dos erros dos seus pais, das alianças iníquas que seu pai fez. Ele abriu uma brecha, uma legalidade. Mas aquilo que não começou em você, não precisa terminar, não precisa continuar em você, precisa terminar em você. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso na minha vida. E eu tive que aprender como aquilo estava acontecendo. Porque como um avô, homem de Deus, tem 8 filhos, e todos os outros filhos foram criados na igreja, e eles crescem fora da igreja, os filhos, ou seja, os netos deles, todos crescem dentro da igreja, e todos saem da igreja, e é uma sequência de vícios, de divórcios, de tantos casamentos. E a gente vai olhando e chega a 3ª geração, está do mesmo jeito, a 4ª geração está indo do mesmo jeito, e a gente, espera aí, eu digo, tem alguma coisa errada na minha parentela? Tem tios que casaram 3, 4 vezes, primos que casaram 5, 6, o que é isso? Tem algo errado. E eu descobri o que foi. Mas eu disse, aqui vai acabar em mim. Da minha geração em diante, em nome de Jesus, não vai continuar. E Deus me libertou dessa perseguição espiritual maligna que estava destruindo. Deuteronômio 28, 15, diz assim: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu ordeno, então virão sobre vocês e alcançarão todas estas maldições. E se você ler a lista da maldição, maldito você será no campo, na cidade, maldito será seu cesto, sua amassadeira, e vai, até... A maldição, ela carrega um papel. A maldição carrega um papel bom. Como assim, pastor? Um papel importante. Porque a maldição, ela aponta que existe uma desordem espiritual. Muita gente só cai em si quando começa a viver um sofrimento na sua vida. Quando olha para trás e diz assim, poxa, mas esse sofrimento que eu estou vivendo, meu avô viveu, meu tio viveu, meu pai viveu e eu estou vivendo. Tem algo errado. E aí é a hora de você, peraí,
é a febre no corpo. A febre aponta que tem algo errado. Aí você vai no médico, você está com febre, aí o médico diz assim, olha, tem uma inflamação em você. Seu ouvido, sua garganta está inflamada. Mas o que sinalizou para dar um diagnóstico para aquilo foi a febre. Então nós precisamos entender que, apesar da maldição, quando ela é instaurada e a pessoa identifica que tem algo errado, então é o sinal que você vai precisar de ajuda. Tem algo errado, uma desordem espiritual, pessoal, geracional, territorial. Tudo tem uma causa. Onde existe uma maldição, existe um motivo. Uma causa. E quando nós identificamos, nós podemos quebrar ela. Ela pode ser quebrada. Pastor, e como identificar? Uma maldição, ela pode vir em forma de muitas coisas. De enfermidade não diagnosticada, sabe aquela enfermidade, poxa, não tem diagnóstico, não, tem alguma coisa errada. Enfermidade, ciclo de enfermidades em família. Ah, o pai isso, o tio era assim, o avô era assim, o primo era assim. Uma pastora de libertação chegou numa cidade de interior e ela estava lá ministrando e de repente uma moça foi até ela e disse assim, pastor, acontece isso na minha casa, uma enfermidade renal que tem assolado a minha família desde um tempo e a senhora precisa ir lá orar, porque eu não sei se era uma filha ou uma sobrinha, e ela é jovem e ela está para fazer um transplante de rim e a gente não sabe o que fazer porque outros já morreram disso e agora a gente está com medo. E a gente não sabe o que é por que isso acontece. E a pastora foi lá e começou a conversar, conversa para lá, para cá. Aí tinha uma bisavó sentadinha numa cadeira lá, deitada, já de mais de 80 anos. E começaram a dizer assim, tem alguma coisa errada. Vocês sabem se teve algum caso de morte, de assassinato, de aborto, alguma coisa desse tipo? E a velhinha estava lá, ela levantou a mão, chamou, e o pessoal disse assim, ô bispo, o que é que a senhora tem? Eu tenho uma história para contar. Quando eu era jovem, casada com seu avô, seu bisavô, eu tive um caso com o caseiro que tomava conta da fazenda. E seu avô descobriu. E ele matou o sujeito e enterrou no terreno. E a bisa, ele me chamou e disse, está aqui. Se você falar, você também vai para o lugar dele. E ela guardou aquele segredo. E veio uma praga sobre aquela família. E aquela senhora confessou o pecado, pediu perdão. E naquele momento que ela pediu perdão e ela confessou o pecado e colocou diante do sangue de Jesus, a menina que estava ali prestes a fazer um transplante de rim disse assim, eu quero ir no banheiro. O rim dela começou a funcionar normalmente. Colapsos constantes em áreas da vida, perseguições geracionais, desgraça, bancarrota, divórcios, mortes precoces por acidentes, esterilidade sem motivo aparente. Tem coisas que identificam. Nem toda situação adversa, enfermidades e dificuldades, mortes que a gente enfrenta é uma maldição, porque existem causas naturais também. A gente não pode dizer, eu estou doente, tem uma maldição na minha vida, eu estou passando por uma crise, tem uma maldição. Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que tem coisas que sinalizam isso.
coisas que você não entende, coisas que parece que nunca dá certo, coisas que perseguem gerações e gerações. Êxodo 20, 5 e 6 diz assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é que você entende por isso? Sabe o que é que eu entendo? Que o poder da bênção de Deus é muito maior do que o poder da maldição. Porque Ele está dizendo que a minha bênção atinge milhares de gerações. Deuteronômio 11, 26 e 28 diz assim: eis que hoje ponho diante de você a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhe ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhe ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Que coisa maravilhosa! Deus coloca diante de nós. Olha aí, meu filho. Escolha. Nós temos o poder de escolher o que nós queremos viver. Por isso eu falei da lei da herança e da responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Meu amado, Jesus levou na cruz nossas maldições. Jesus levou na cruz as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que estava sobre nós, Ele levou. Mas eu me pergunto para você, por que muitos ainda estão sofrendo? Se Ele já levou tudo, por que nós sofremos? Porque nós desobedecemos. Nós fazemos as nossas escolhas. Muitas vezes. E a gente precisa ter esse entendimento. Não basta Jesus só ter morrido lá, não, você tem que se apropriar disso. Qual é o pecado que não é perdoado? Pecado que não é confessado. O pecado que você não perdoa do outro. Se você não liberar perdão para o outro, também você não é perdoado. Você fica na mão dos atormentadores. Então, Jesus já conquistou na cruz uma vida abundante. Ele se fez maldito por nós. Mas nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos nos humilhar. E nós precisamos fazer as escolhas certas. E a escolha certa é escolher andar na palavra de Deus, na fidelidade de Deus. Meu amado, salvação é ato. Eu tenho falado sempre isso para você, salvação é ato. Libertação é processo. Se uma pessoa chega aqui hoje, que nunca entrou na igreja, falar que nunca entrou na igreja, no final tem que presentear os visitantes. E ela ouve a palavra, e a palavra toca o coração dela, e ela está cativa a vícios e a tantas coisas. E ela vem aqui na frente e ela aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela recebe o Espírito de Deus sobre ela, mas ela ainda está presa a alguns vícios. Então, a partir daquele momento, ela está salva, se ela morrer lá de fora. Mas ela vai precisar passar por um processo para se libertar dos seus velhos hábitos. Ali começa a jornada dela para se libertar dos vícios.
das enfermidades na alma. Então nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos nos livrar, resistir, não dar legalidade ao inferno. 2 Coríntios 2,11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não podemos ignorar quais são as intenções dele. Nesse texto Paulo está falando sobre perdão, mas me chamou a atenção quando nós damos algum tipo de brecha para Satanás, ele tem uma legalidade, ele vai adquirir vantagem sobre as nossas vidas. Então, meu amado, não dê brecha, não dê legalidade, não deixe que Satanás tenha vantagem sobre você. Amém? Pastor, quais são as práticas que atraem maldição para as nossas vidas? Eu vou ler aqui Deuteronômio 27:11, e diz assim: naquele dia, Moisés deu uma ordem ao povo, dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, essas tribos devem se colocar sobre o monte Gerazim, para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Estas tribos estão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar o povo: Rubem, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificaram, e todo o povo de Israel em alta voz lhe dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer um cego errar o caminho. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito do seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com animal. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com sogra. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoas inocentes. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Eu quero destacar 4 dessas que a gente leu. A primeira é idolatria, ocultismo, feitiçaria. Todo aquele que fizer aliança com idolatria, com feitiçaria, com ocultismo, carrega uma maldição sobre a sua vida. Todo aquele que desonrar pai e mãe. Quantos filhos hoje têm desonrado seu pai e a sua mãe? E a palavra de Deus diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Eu lembro do pastor Subirá contando a história de um amigo dele que ficou doente com 40 e poucos anos. E o médico não conseguia dar um diagnóstico daquela doença. E deu para ele menos de 15 dias de vida. Eu lembro agora, se foi 15, uma semana, eu não sei. E ele começou a orar naquele lugar, naquele hospital, e ele disse: não, Senhor, eu não aceito essa sentença sobre a minha vida, porque eu honrei o meu pai e a minha mãe. Eu honrei. Ele clamou a promessa de Deus sobre a vida dele. Sabe o que aconteceu? Está vivo até hoje. Aplauda ao Senhor. Filhos que desonram seus pais, não importa o que seu pai fez, o que ele é. Eu tive 2, mas não tive nenhum.
Meu amado, Êxodo 20:12 diz assim: honre seu pai e a sua mãe para que você tenha longa vida na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá. Se tem alguém aqui brigado, se tem alguém assistindo aí que está brigado com o pai, que amaldiçoou o pai e a mãe, liga para ele hoje, se ele estiver vivo, e pede perdão. Mas meu pai me maltratou, meu pai me fez isso, mas a palavra de Deus diz que nós devemos honrar. Ele vai prestar conta com Deus do que ele fez, mas você não pode carregar isso sobre a tua vida. Efésios 6:1-3 diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Amém? Tem pessoas que estão vivendo situações malditas na sua vida porque desonraram os seus pais e desonram até hoje. Terceiro, que eu quero destacar: assassinato, morte de inocente. Quando você lê isso, maldito aquele que matar um inocente. O que é que você lembra? A primeira coisa que eu lembrei foi aborto. Meu amado, não brinca com isso. Aborto provocado gera maldição, atrai maldição. Quem concorda com isso, você está atraindo isso para a sua vida. E se a pessoa financiar, é do mesmo jeito. Eu lembro de uma pessoa, ela casou, e fazia 3 anos, ela não conseguia ter filhos. A Mega atendeu ela fazendo um mapeamento espiritual. Ela disse: eu não sei o que é que aconteceu. Não tem nenhum problema médico, nenhum problema biológico, não tem nada. Os médicos não encontram nada para que a gente não gere. Mas ela lembrou que quando ela criança, adolescente, 13, 14, não lembro a idade, 13, 14 anos, uma prima dela queria fazer mandou ela na casa de uma amiga lá pegar um comprimido. Vai lá na casa de fulano, pega um comprimido. E ela foi lá, para que esse comprimido, não sei o que, não, olha. E ela entendeu que aquilo, mas ela não conseguiu fazer o aborto. E ela lembrou que ela foi lá, pegou aquele comprimido, levou para a filha, só porque ela participou desse movimento. E ela quebrou isso, pediu perdão a Deus. Está grávida, engravidou, já tem gêmeos. Já tão grande. Não brinque com isso. A quarta coisa que eu quero falar e destacar desse texto que nós lemos é a prática de sexos ilícitos. Fornicação, adultério, bestialidade, imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade sexual. Você leu. Atrai maldição para a sua vida. Meu amado, tem gente que diz assim: não, Jesus já levou para o céu toda a nossa maldição. Não, Ele levou naquela cruz, mas nós precisamos nos apropriarmos, e nós precisamos obedecer os mandamentos para que isso não sobrevenha sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Se tem pecado, meu amigo, tem consequência dele. Só existe um lugar que não vai haver maldição. É o céu. No céu não vai haver maldição. Porque aqui na terra a desobediência atrai maldição para a tua vida, atrai consequência. Apocalipse 22, versículo 1 diz assim: então o anjo
me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. E de um a outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Ó, lá todo mundo vai ser dado, você vai comer da árvore da vida. Fruto. Dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Pastor, e como é quebrada, como nós nos livramos de uma maldição sobre as nossas vidas? 1 João 1, 7 e 10 diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Arrependimento, meu amado, confissão, humilhação, andar na luz da palavra, deixar para trás uma vida de pecado e buscar sobre a sua vida o sangue de Jesus, que é poderoso para te purificar de todo o mal. Se você precisa e você tem pecado para confessar, confesse. Coloque diante de Deus, coloque e leve aos pés da cruz, para ser purificado de toda injustiça. O poder da maldição é destruidor. Satanás não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu quero te dizer que o poder da bênção de Deus é transformador. O poder da bênção de Deus é libertador, é edificador, é restaurador, é salvador. E eu quero liberar sobre a tua vida o que a bênção de Deus traz sobre você. Amém? Aí você diz: agora é a parte boa, pastor, estava tenso. O negócio estava tenso, eu estava aqui já pensando: meu Deus, o que é que eu fiz? Meu Deus, eu tenho que saber. É sério. Não é brincadeira. No mundo espiritual, o tempo, meu filho, não apaga. Tem que confessar, tem que andar reto diante do Senhor, tem que se arrepender. A primeira bênção que eu quero trazer sobre a tua vida, que a bênção de Deus traz sobre nós, é a bênção que traz riqueza e crescimento. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta nenhum desgosto, nenhum tipo de dor. Amém? A bênção do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta nenhum desgosto, nenhuma dor sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, segunda bênção, a bênção do Senhor alcança gerações e traz proteção. Meu amado, você recebeu uma bênção sobre a tua família que foi liberada em Abraão. Dá para você entender isso? Agora tem algo que nos preocupa e que muitas vezes a gente não entende. Gênesis 12, 2 e 3 diz assim: farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que os abençoarem, e amaldiçoarei aquele que os amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra.
Deus libera uma bênção sobre Abraão que vai nos alcançar, que nos alcançou através dele. Mas também Deus dá uma sentença: olha, ninguém te amaldiçoe, Abraão. Ninguém amaldiçoe o teu povo. Ninguém amaldiçoe a tua geração. Porque se alguém amaldiçoar a tua geração, eles vão se ver comigo. Meu amado, há uma ordem de Deus nesse versículo também. A ordem de Deus para Abraão é: seja uma bênção. Você foi chamado para ser, olha, não só para carregar, para que a bênção te alcance e você viva essa bênção. Não, você foi chamado para também ser uma bênção, para derramar essa bênção que Deus derrama sobre a tua vida, sobre a vida de outros. Então você precisa abençoar. Ah, mas pastor fulano me amaldiçoou. Abençoa ele. Ah, mas não sei quem jogou uma praga em mim e me xingou. Abençoa ele. Jesus disse: quando você chegar numa casa e diga: a paz do Senhor seja nesse lugar, e o pessoal não aceitar a paz, você vai embora, bate o pó e a bênção vai voltar para você. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Nós fomos chamados para ser bênção na vida do outro. Ah, pastor, mas eu já joguei uma praga na vida de... Meu, tira isso agora. Libera uma bênção. Porque se ele não aceitar, vai voltar para você. Amém? E terceira, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ela nos dá um destino profético. Essa é a bênção do pai sobre a vida do filho. Olha o que Gênesis 27 diz. Versículo 27. Quando Isaac estava ali morrendo, Jacó comprou a bênção da primogenitura, se passou por Esaú, mas ele recebeu essa bênção da primogenitura. Ele aproximou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e da fartura de trigo e de vinho, que os povos sirvam você, e nações reverenciem, que você seja senhor dos seus irmãos, e os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Essa foi a bênção que Jacó saiu da sua casa, com a bênção do pai sobre a vida dele. Isso é algo muito poderoso, gente. A palavra de Deus, nós lemos que tem poder, a nossa boca tem poder para abençoar ou amaldiçoar. Jacó colocou a mão sobre a vida de Jacó, sobre a cabeça dele, e liberou essa bênção sobre ele. E Jacó saiu da casa com a roupa do corpo e um pouquinho de azeite. E ele voltou, não mais Jacó, ele não voltou mais o usurpador, ele não voltou mais o enganador, porque foi esse o nome que o pai dele deu para ele quando ele nasceu, segurando o calcanhar do seu irmão. Ele teve um encontro com Deus lá no vale de Jaboque, e Deus trocou o nome dele. Disse: agora você não vai ser mais esse usurpador, agora você vai ser Israel, príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Você é pai das 12 tribos de Israel. E Jacó se tornou, já tinha se tornado um homem riquíssimo, porque ele recebeu uma bênção do pai sobre a vida dele. E eu já falei isso para você, vou falar de novo. Uma bênção de um pai sobre a vida do filho vale muito mais do que uma herança de uma mala cheia de dinheiro. Porque o filho pródigo saiu de casa com uma mala cheia de dinheiro e disse: pai, você morreu no meu coração, eu quero a minha herança, e eu vou me embora. E ele foi com a mala cheia de dinheiro, e ele voltou desejando comer alfarrobas de porcos, porque o dinheiro acabou, os amigos se foram, veio uma crise na terra que ele estava,
E ele queria, trabalhando com porcos, queria comer e o dono dos porcos não deixava. E aí ele disse, caiu em si. Tem um momento da nossa vida, meu amado, que a gente precisa cair em si. Dos erros que nós cometemos. Dos caminhos tortuosos que nós andamos. Porque eu caí em si há quase 25 anos atrás. Quando meu casamento estava indo para a bancarrota, para o fundo do poço. Quando eu estava arriscando morrer de tanto acidente que eu sofria, bêbado de carro, e eu caí em si, e disse, eu preciso voltar, eu preciso voltar, e eu voltei. Depois de 12 anos, sem pisar numa igreja, eu entrei naquela igreja, era uma sexta-feira, e eu não consegui sair daquela igreja e voltar para o bar. Eu fui para casa. Depois de muitos anos, que eu não chegava em casa, numa sexta-feira, sóbrio e cedo. Caiu em si. Aquele filho pródigo caiu em si e voltou. E o pai o recebeu. O pai que simbolizava Deus, o recebeu, devolveu a ele a autoridade, devolveu a ele a honra, colocou vestes novas e calçou uma sandália e ainda mandou matar um bezerro cevado para comemorar a festa. É isso que Deus faz comigo e com você, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós caímos em si e nós voltamos para Ele. Ele nos devolve tudo. Se hoje você chegou aqui assim, está na hora de você voltar. Se você está nos assistindo e você está assim, está na hora de você voltar. Essa foi a bênção que Jacó deu ao seu filho. E Jacó saiu de casa, não com a mala cheia de dinheiro, porque Isaac tinha posse, não. Mas ele voltou riquíssimo, com a bênção de Deus sobre a vida dele, com o seu nome mudado. Então, meu amado, quando eu olho e eu comparo essas duas histórias, eu entendo que a maior herança que nós pais podemos deixar para os nossos filhos não é uma mala cheia de dinheiro. Se você puder deixar, deixe, mas não deixe de deixar uma bênção sobre a sua cabeça. Porque uma bênção, uma palavra de bênção que sai da sua boca sobre a vida dele vale mais do que uma mala cheia de dinheiro. Tem muitos pais hoje preocupados com o dinheiro que vai deixar para o filho. Meu amado, se preocupe em deixar um legado de Deus na vida dele. Porque existe uma sentença. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, o último versículo, antes de 400 anos que Deus ia ficar em silêncio, diz assim, Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu enviarei o profeta Elias. Ele está falando aqui de uma unção do espírito de Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Você acha que Satanás não olhou isso e diga, sou eu agora. Eu vou destruir o relacionamento dos pais com os filhos. Porque existe uma sentença. Se eu conseguir fazer isso, a terra será ferida com maldição. Meu amado, o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão, não. Tinha muita coisa para ser levado ali. Filhos, honre os seus pais. Pais, abençoe os seus filhos. E a última.
é a bênção, o poder da bênção, ela traz para nós, é aquela que nos faz vencer as dificuldades da terra. Eu poderia passar a noite toda falando do poder da bênção sobre as nossas vidas, mas eu escolhi essas 4, e essa última está lá em Gênesis 26, do 1 ao 3, diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você, e o abençoarei. Porque você e a sua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Versículo 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois de grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja dele. Meu amado, a bênção do Senhor sobre a tua vida te faz prosperar em lugares que ninguém está prosperando. Não é o lugar, mas é a bênção que está sobre você que transforma o lugar. Ninguém colhia 100 por 1 como Isaque, ninguém achava água como Isaque achou naquele deserto, porque ele confiou, ele obedeceu a Deus, e Deus disse: se você me obedecer, Isaque, não precisa você ir para o Egito, ficar lá pertinho do rio Nilo, porque eu vou fazer você ficar rico, você plantar aqui nessa terra seca e colher 100 por 1. Às vezes a gente quer fugir, não, aqui está ruim, eu vou para lá porque lá está dando. Não, se a bênção do Senhor está sobre você, se o Senhor não mandou você sair para lugar algum, se o Senhor mandou você permanecer, eu quero te dizer que onde o Senhor te plantar, onde o Senhor te enviar, Ele vai te abençoar e Ele vai te prosperar, porque a bênção de Deus, ela quebra toda a maldição da terra, toda a esterilidade da terra, ela quebra tudo que vem contrário contra a tua vida. Aplauda o Senhor. Você tem essa bênção sobre você. Amém. Os levitas podem subir. E eu quero que você baixe a tua cabeça. E você feche os teus olhos por um momento. Quando nós entendemos o poder da bênção de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a bênção de Deus nos faz viver uma vida completa com Ele. A bênção de Deus, ela enriquece, ela não traz dores para as nossas vidas. Ah, pastor, a bênção de Deus vai fazer com que eu não enfrente as dificuldades. Não, meu filho. Você vai vencer as dificuldades com a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu não vou parar de dizer para você que o Evangelho do Senhor não é um Evangelho só de vitórias. Não é. Tem as vitórias, mas tem as lutas, as dificuldades. E muitas vezes nós precisamos passar por esse processo. Eu aprendi esses dias algo maravilhoso. Deus poderia ter ajudado Noé a fazer aquela arca, não em 100 anos, mas em 1 ano. O que é que você acha? Deus poderia até mandar uma arca pronta já para Noé. Deus poderia ter tirado José daquele poço e levar ele direto para o trono lá no Egito. Poderia. Deus poderia ter tirado Davi do campo e ter levado ele direto para o trono. Poderia. Mas eles enfrentaram tempos. Foram 100 anos, Noé construindo aquela arca.
Foram anos de José para sentar no trono, Davi também. Mas a verdade era que Deus Noé não estava construindo a arca em 100 anos. Era Deus que estava construindo Noé para entrar na arca. Deus estava construindo José para sentar no trono. Deus estava construindo Davi para sentar no trono. E Deus está construindo eu e você, para que a gente suporte o peso da unção e da bênção que Ele vai derramar sobre a nossa vida. Se você não recebeu todas as bênçãos de Deus ainda sobre você, você está andando reto no caminho dEle, é porque Ele está te construindo, para que a bênção não te roube. Quantas pessoas que queriam casar, e vieram e casaram, e depois do casamento se afastaram do Senhor? Quantas pessoas pediram tanto emprego para Deus, e depois do emprego nunca mais voltou na igreja, porque agora ele tem dinheiro para sair para todos os lugares? Esse é o momento que você coloca a tua vida diante de Deus. E se tem algo que você precisa consertar na tua vida hoje, você vai orar. Eu quero pedir para que você fique de pé, e se você quiser, eu quero liberar uma bênção sobre a tua vida. E se você quiser vir aqui na frente e receber essa palavra, sai do teu lugar e vem, porque eu quero liberar essa bênção, que é a palavra de Deus que está sobre as nossas vidas. E você vai tomar posse dessa bênção sobre você. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Se você quiser ficar aí no teu lugar, você fica. Eu quero que vocês fiquem todos de pé aqui na frente, numa posição de receber mesmo. Você vai receber essa palavra que eu vou liberar sobre a tua vida, e você vai dizer: eu tomo posse, esse sou eu. Deuteronômio 28, a partir do verso 1 diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês. Vai tomando posse, porque vai começar a ser liberado sobre a tua vida em nome de Jesus. O Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão. Você não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção vai te alcançar. Todas essas bênçãos: bendito vocês serão na cidade, benditos vocês serão no campo, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. Benditas serão as crias das suas vacas e das ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão vocês ao sair. O Senhor fará que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas eles fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. Em tudo o que vocês colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhe dará. O Senhor o constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhe dará abundância de bens,
no fruto do seu ventre, e no fruto dos seus animais, e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pais. O Senhor lhe dará, lhe abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestados. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhe ordeno para os guardar e os cumprir. Não se desvie de todas as palavras que hoje lhe ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servir. Diga: eu recebo essas bênçãos do Senhor. Eu serei obediente à voz do Senhor. Eu andarei nos seus mandamentos. E eu viverei como um abençoado de Deus nessa terra. Vamos louvar ao Senhor e profetiza isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Eu quero te abençoar. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Primeira vez, só faz assim com a mão. Faz assim, primeira vez. Então olha, não deixe de passar ali naquele balcão, porque eu esqueci de falar antes. Está lá, nossos amados, e vão dar um presente para vocês. Então não saia daqui sem esse presente. Tem mais alguém aí? Só faz assim. Não deixe de passar ali naquele balcão. Amém? Que você vai receber um presente. Você tomou posse dessa palavra sobre a tua vida? O poder da bênção de Deus é muito maior do que qualquer maldição lançada sobre você. Aquilo que não começou em você, não precisa continuar em você, precisa terminar em você, em nome de Jesus. E a partir de você, a tua geração, a tua família será bendita nessa terra. Então ouça, obedeça a voz do Senhor, e você será bendito nessa terra. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor resplandeça sobre vocês a luz dele, que o Senhor quebre toda ação maligna contra a vida de vocês, que vocês recebam essa porção de ser um abençoado de Deus nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te direcione em todo o tempo, em todos os teus caminhos, para que você viva tudo aquilo que Ele já separou para a vida de vocês. Vão na paz, que Deus abençoe. Eu amo vocês em Jesus. Sintam-se abraçados. E se você quiser me dar um abraço no final, pode vir aqui. Vão na paz, Deus abençoe. Até amanhã tem culto de jovem, domingo de manhã e à noite. Sexta-feira que vem não perca.